3. Apocalipse, capítulo 3. Quando você abre, a gente está falando nessa série, ao que vencer. Quantos aí sabem que são mais do que vencedores em Cristo Jesus? A Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa crença, a nossa certeza. E é disso que a gente está falando, que nós somos mais do que vencedores, junto com a fé. Nós falamos também que vem a fidelidade. As duas palavras têm a mesma raiz no grego, pistes e pistos. Fé, fidelidade. Fidelidade fala de constância. Fidelidade fala de manter a cadência. Fidelidade fala de não abrir mão das coisas de Deus. Fidelidade fala de não abandonar o barco, aleluia. De não deixar a corda solta. De não deixar a peteca cair, aleluia. Fidelidade ao que vencer. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, mas o diabo, o nosso adversário, o acusador dos irmãos, ele tenta parar a nossa vida de vitória. Ele tenta parar aquilo que Deus já disse para mim e para você que nós temos. E nós estamos vendo nessas cartas às igrejas algumas atitudes que essas igrejas tinham que ter, umas de correção, outras de perseverança. Como é que o inferno tenta parar a igreja? Nós vimos na igreja de Éfeso que ele tenta parar a mim e você com mornidão. Nós vimos através da igreja de Esmirna que ele tenta parar a nossa vida através de perseguição. Na igreja de Pérgamo ele tenta parar a igreja através da carne. Na igreja de Tiatira nós vimos que ele tenta parar a igreja com a sedução do mundo. Em Sardes, ele tenta parar a igreja com religiosidade e tradição. E hoje nós vamos ver a igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3. Acompanhe comigo a partir do verso 7. Diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da tua aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, aleluia. Venho sem demora. Quantos aí sabem que isso é reconfortante? Venho sem demora. Não importa a situação que você esteja passando, Jesus está dizendo para a gente: eu venho sem demora, aleluia. Conserva o que tens. Vira para duas pessoas e fala: conserva aquilo que você tem. Aleluia. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa igreja de Filadélfia, gente, é uma igreja, a cidade moderna é Laceir, que fica ali na junção do comércio de rotas. Quando o Império Romano começou a chegar ali nessa cidade, essa cidade começou a ser conhecida como a porta de entrada do Oriente, porque era uma cidade importante, era uma cidade financeira, era uma cidade muito própria. E aí quando eu vi isso, eu falei: caramba, que legal. Porta de entrada para o Oriente. Oriente na Bíblia significa glória de Deus. A porta de entrada para o Oriente. Aleluia, a porta de entrada para que outros vejam Deus através de mim e de você. O povo de Filadélfia estava entendendo isso. Eles estavam entendendo a responsabilidade que eles tinham de ser porta aberta para que Deus fosse visto, conhecido, percebido, manifestado
A nossa vida, gente, será uma porta aberta, uma porta de entrada para que outros experimentem Deus. Então, a sua atitude abre portas ou fecha portas? Ih, pastor, estava indo tão bem, aleluia. Mas a nossa atitude, as nossas decisões, as nossas escolhas, podem abrir portas para que outros conheçam a Deus, ou fechar as portas para que outros experimentem Deus. Você lembra que os fariseus, a Bíblia fala que eles eram como aqueles que tinham chave, e eles fechavam a porta e ninguém podia entrar para conhecer a presença de Deus. Aquela chave que era dita ali que eles tinham, era a chave de um lugar onde eles guardavam os pergaminhos, era a chave do conhecimento, e eles fechavam aquele armário, para que ninguém pudesse ter acesso a elas, mas eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós, e nós podemos conhecer a Deus, aleluia, e fazê-lo conhecido. A igreja de Filadélfia estava nessa jornada, fisicamente, gente, quando a gente chega para conhecer um pouquinho mais aquela região, era uma região de muito terremoto. Hoje o terremoto está em alta lá no Japão, que Deus guarde aquelas pessoas, mas está tendo muito terremoto no Japão. Imagina o pessoal imagina como é que deve ser. Graças a Deus a gente não tem isso aqui. Mas imagina como deve ser viver numa região de terremoto. Imagina a insegurança de viver num lugar onde você não sabe se vai estar de pé amanhã, se você vai ser atacado por um terremoto e de repente a sua casa vai aos escombros. O povo de Filadélfia tinha que manter a fé, tinha que guardar o seu coração. Era uma região de terremotos, pilares da cidade ficavam em ruínas, estradas para locais da cidade tinham que ser alterados, o cenário mudava, os recursos demoravam mais para chegar, enfermidades se tornavam mais avassaladoras. Era uma região que tinha que saber como lidar com mudanças, que nem sempre era para melhor. Eles tinham que lidar. E eu me lembro que Jesus disse: no mundo passareis por tribulações. Mas ele deixa uma palavra de consolo, ele diz: mas tende bom ânimo, mantenha o seu ânimo em Deus, mantenha o seu olho em Cristo, mantenha o seu foco na obra consumada de Jesus. E eu pesquisando hoje, é muito legal, o Espírito Santo é muito legal. Era uma região de terremotos, mas era uma região que era rodeada por vinhedos. Vinho na Bíblia é símbolo do sangue de Jesus e é símbolo de revelação. Por mais que houvessem terremotos, eles tinham uma certeza de que o sangue de Jesus os protegia. Uau! Revelação. Eles não estavam firmados naquilo que eles conheciam, eles estavam firmados na revelação, cercado por vinhedos. Espiritualmente, essa igreja operava debaixo de grande opressão que era imposta pelas trevas contra aqueles que andavam no caminho da fé. Terremotos falam de mudanças bruscas para chacoalhar a nossa fé. Eu não sei se você já passou por isso, por algum tempo onde a sua fé foi chacoalhada, onde parecia que estava tudo em escombros, e a certeza parecia que já não estava mais ali, e o sentimento tenta bater, e você se posiciona e diz: eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo por aquilo o que eu creio. Eu vivo pela minha fé. Eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Talvez a perda de um emprego estável, talvez a perda de um amigo, de um parente, talvez uma enfermidade que tenta dominar o teu corpo, e você já está lutando contra isso já faz um tempo, uma notícia que você não esperava, que tenta causar medo, tudo isso pode ser visto como terremotos. Mas essa igreja
sabia se posicionar na revelação que eles tinham em Cristo Jesus. Minha mensagem de hoje sobre Filadélfia é: vença a instabilidade espiritual. Vença os tempos de terremoto. Vença os dias difíceis. A primeira coisa que Jesus faz em todas as cartas é se revelar. É o que nos sustenta, gente, é a revelação de quem Jesus é. Nós começamos em Apocalipse capítulo 1 dizendo que esse livro é a revelação de Jesus Cristo. É a revelação da pessoa de Deus. A primeira coisa que Deus faz ao comunicar com qualquer uma dessas igrejas é se revelar. Porque a primeira coisa que nós precisamos saber é quem Ele é. Você aprende isso aqui na Atos. A primeira coisa que nós precisamos saber é quem Jesus é. É quem Deus é quem é o Espírito Santo. Ele diz no verso 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo. E quando ele diz o santo, ele está falando que a sua natureza é de não se comprometer com o pecado. É de não se comprometer com as coisas, com os terremotos da vida. Quando ele fala santo, ele fala que ele não se corrompe. E ele estava se apresentando como o santo para aquela igreja. Não se corrompam. Não abram mão por causa do terremoto. Não abram mão de quem vocês são por causa do terremoto. A segunda coisa, ele diz que ele é o verdadeiro, aquele que é a verdade. Emuná, verdade. Fé, mesma palavra. Ele é a nossa firmeza. Ele está mostrando para eles: eu sou a firmeza de vocês. Eu sou aqueles que ajudam vocês a não se corromperem com os terremotos da vida. E eu sou aquele que mantém vocês firmes. Eu sou a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa firmeza. Diga: Ele é a minha firmeza. Em tempos de crise, em tempos de necessidade, nós precisamos entender que a palavra de Deus é a nossa firmeza. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A gente pode depender dela. Ele se mostra como aquele que tem a chave de Davi. E se Filadélfia era a porta de entrada, Jesus é a chave. Se Filadélfia era a porta de entrada para que outras pessoas conheçam a Deus, Jesus é a chave. A chave de Davi fala de autoridade do reino de Deus. E a gente vê um pouco disso lá em Isaías 22, a gente vai chegar lá. Mas lembrando de Sebna, de Eliaquim, a Bíblia fala desses dois homens, e fala que Sebna era um administrador, era um mordomo, mas era um administrador infiel, que buscava a glória só para si. Era um homem que tinha chaves, mas que usava das chaves para proveito próprio. E olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 11, diz assim: pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Importa que os homens nos reconheçam como mensageiros de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Filadélfia estava nessa batida, gente. Importa que ele cresça. Deuteronômio 8, de 11 e 18, diz que nós somos mordomos do dinheiro que nós temos. Salmo 90 diz que nós somos mordomos do nosso próprio tempo. Salmo 141 diz que nós somos mordomos das nossas palavras.
Lucas 12 fala que nós somos mordomos dos nossos bens. 1 Pedro 4,10 diz que nós somos mordomos fiéis da graça de Deus. Eu e você fomos chamados para administrar aquilo que Deus faz chegar nas nossas mãos. Você lembra da parábola dos talentos? Eu quero ser contado assim. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ao que vencer, aleluia, ao que for até o final e resistir às armadilhas do inferno e resistir às armadilhas do engano, ao que vencer. E aí quando você vai em Isaías, capítulo 22, você encontra então Sebna e ele aqui, olha só que interessante. O nome Sebna significa vigor, de uma raiz que denota crescer ou crescimento. Ei, crescimento ou prosperidade sem Deus acaba causando mais desgraça do que graça. Sebna significa crescimento, mas Eliaquim significa aquele a quem Deus levanta. Você vê que no nome de Sebna não tem nada com Deus. Isso para mostrar como Deus estava envolvido na vida de Eliaquim, gente. Aquele a quem Deus levanta. Olha só Isaías 22, aqui na tela. Naquele dia chamarei ao meu servo, diga servo. Naquele dia chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, falando contra Sebna, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para todos os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Quando Jesus disse isso para a igreja de Filadélfia, eles entenderam que eles estavam falando de um servo fiel, ele estava falando de Eliaquim. Ele não estava falando de Sebna. Jesus estava falando: eu estou dando para vocês a autoridade do reino de Deus, porque vocês são meus servos, vocês estão fazendo a minha obra, vocês estão seguindo o meu chamado, vocês estão obedecendo a minha voz, mesmo em face aos terremotos. Quando a gente fala sobre a chave, a gente está falando aqui que Eliaquim, olha só que interessante, ele estava tendo acesso a duas coisas importantes. Ao palácio do rei, acesso irrestrito à presença de Deus. A outra coisa, ele tinha acesso às câmaras do tesouro, acesso irrestrito aos recursos do rei. Quando ele entregou essa chave para Eliaquim, o rei estava dizendo: você tem acesso irrestrito à minha presença e aos meus recursos, porque eu estou te deixando como administrador fiel daquilo que eu confio para você fazer. Uau, eu imagino Jesus dizendo isso para João, João comunicando para Filadélfia, e Filadélfia entendendo o recado. Vocês são o meu Eliaquim, aleluia. Eu estou colocando a chave de Davi na mão de vocês, a autoridade do reino de Deus, o livre acesso à minha presença e aos meus recursos. Eles estavam passando por um tempo de instabilidade local, mas Jesus estava dizendo: eu vou trazer a estabilidade para você. Os meus recursos são os teus recursos, o meu coração vai ser o teu coração, os meus pensamentos vão ser os teus pensamentos. Aleluia, aleluia. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Fala do poder irrestrito do céu. Ele nos dá essa autoridade para que possamos realizar o chamado. E aí a gente lembra de Mateus capítulo 16. Também eu te digo a revelação que Pedro teve. A revelação que Pedro teve de Jesus era que Jesus era o Filho de Deus. Essa foi a revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo. Olha, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem terremoto que possa abalar aquele que está ligado com Cristo. E ele ainda diz mais: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aleluia! O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pedro estava funcionando ali como um mordomo. O céu mandou, eu obedeço. O céu falou, eu não temo, porque eu sei que ele já me capacitou para fazer. Nessa noite aqui, eu quero te dar esse ânimo, esse incentivo para você passar pelas crises da vida, sabendo que Ele é a nossa estabilidade. Você tem as chaves do reino de Deus nas suas mãos. Você tem a autoridade do céu nas suas mãos. A segunda coisa que Jesus faz é afirmar aquela igreja. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Acompanha aí comigo, diz: conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Esse pouca força que pode significar como se eles estivessem fraquinhos, mas não é isso que quer significar. Essa pouca força aqui faz uma referência a dependência do Espírito. Vocês têm pouca força no natural, pouca expressividade no natural, mas eu sei que vocês dependem do meu Espírito. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Número 1, eles dependiam do Espírito. Número 2, eles amavam a Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o entendimento. Eles estavam demonstrando isso, gente. Ei, você está vendo o posicionamento que eles estavam tomando durante os terremotos? Jesus se apresentou como santo, como verdadeiro, aquele que tem as chaves, estava entregando as chaves para eles. Estava dizendo, vocês dependem do Espírito. Estava dizendo, vocês amam a Deus. João capítulo 14. Diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia. Aleluia, símbolo de amor. Salmo 91, aleluia. Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Eles dependiam do Espírito. Eles amavam a Deus. Como é que eles amavam a Deus? Guardando a palavra de Deus. Não negando o nome de Deus. Durante as provações. E Jesus continua aí em Apocalipse capítulo 3, verso 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. 1 João capítulo 4, verso 19 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vocês vão ver através da operação do meu poder o quanto eu amo vocês, e os seus inimigos também vão ver isso. Ei, se prepara para as outras pessoas verem Deus, o quanto Deus te ama. E que esse amor irradie da nossa vida. E que esse amor irradie do nosso sorriso, do nosso olhar. Para que outras pessoas saibam que nós servimos a Deus. Nós amamos a Deus. E não importa o que aconteça, eu não abandono esse barco. Aleluia.
Vamos até o final. Quem é que está aí comigo? Aleluia. Daqui a 20 anos quero ver você aqui. Aleluia. Daqui a 30 anos, se Jesus não voltar, a gente se mantém fiel. Quantas pessoas ao longo da nossa jornada abandonaram Cristo? Por causa dos terremotos da vida. Mas nenhum terremoto é maior do que a força do amor de Deus por nós. Aleluia. Aleluia. Ele fala para conservar. Porque, verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conservar é manter cuidadosa e fielmente aquilo que nós temos. Aí o Espírito Santo me falou hoje de tarde: proteja o seu relacionamento com Deus. Proteja o seu relacionamento. Provérbios capítulo 4 vai dizer sobre todas as coisas: guarda o teu coração. Guarda o teu homem interior que foi recriado para relacionamento com Deus. Guarda, protege. Quando a gente fala do jardim do Éden, um lugar de relacionamento com Deus, a palavra jardim no hebraico é uma cerca. Enquanto o homem estava no seu relacionamento com Deus, ele estava protegido. O que nos protege nesse mundo é a presença de Deus e a nossa consciência da presença de Deus. O sangue de Jesus sobre a nossa vida, a obra consumada de Cristo sobre a nossa vida. E nós temos a certeza de que nós podemos andar por essas ruas e saber que nenhuma seta maligna pode nos alcançar. Eu e você temos algo que Efésios capítulo 6 diz: nós temos o escudo da fé, pelo qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do diabo. Toda seta maligna, toda opressão, toda depressão, no nome de Jesus. Eu e você temos isso, porque a mim se apegou com amor. Nós estamos apegados nele. Proteja o seu relacionamento com Deus. No mundo de tanta incerteza, de tantos terremotos, Ele é a nossa certeza. Ele é a nossa certeza. Será que você pode dizer isso? Ele é a minha certeza. Ele é a minha certeza. Aleluia. 3 coisas que a gente tem que fazer para guardar o nosso relacionamento com Deus. Para nos guardar do dia do terremoto, ou no dia do terremoto, perdão. Número 1, conserve a sua confiança em Deus. Conserve a sua confiança na pessoa de Deus. Uma das primeiras coisas, a gente também aprende isso na escola bíblica, uma das primeiras coisas que o inferno quer fazer é botar uma imagem errada de quem Deus é para mim e para você. É a primeira coisa. Se ele consegue botar uma imagem errada de quem Deus é, o seu relacionamento com Ele fica bloqueado. Nós estamos falando de fé nessa série. Fé é um relacionamento com uma pessoa. O pastor Eli falou isso na quinta-feira. Fé é um relacionamento com uma pessoa e não apenas a expectativa de algo a receber. O foco da nossa fé não é uma coisa, ou não são coisas. O foco da nossa fé é uma pessoa. Cristianismo é relacionamento com uma pessoa. Então a primeira coisa que nos vai manter nos dias dos terremotos da vida, das incertezas da vida, é conservar a nossa confiança na pessoa de Deus. Abra lá comigo em Oséias. Pastor, Oséias é difícil de achar. Acha Daniel, que é mais fácil, é o próximo livro. Pastor Daniel, já vi lá na novela da Record. Então fica mais fácil de achar na Bíblia. Se você achou, diga glória a Deus.
Se você não achou, diga, tá ruim o negócio aqui do meu lado, pastor, me espera aí um pouquinho, glória a Deus. Oséias capítulo 6. No capítulo 5, ele está falando de um povo vaidoso. Capítulo 5 é um capítulo muito difícil, porque fala justamente dessa posição. Deus vira para aquele povo e fala que eles haviam se prostituído. É difícil ouvir isso. O seu proceder, capítulo 5, verso 4, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. No verso seguinte ele fala da soberba deles. No verso 11 fala que eles estavam andando, no verso 11, Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado, falando de Efraim, foi do seu agrado andar após a vaidade. E aí no verso 15, parece que a ficha cai. Parece que a palavra de Deus começa a entrar. E ele fala no verso 15, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Fala de arrependimento e busquem a minha face. Eu e você fomos criados para isso, para buscar a face de Deus, até mesmo nos dias de terremoto, até mesmo quando a gente acha que não está dando certo. Eu e você fomos chamados para buscar a Deus, até que busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde e tornemos para o Senhor. Uma outra versão diz, tornemos para adorar ao Senhor, porque Ele nos despedaçou por causa da nossa rebeldia e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Há um desejo no coração do homem por conhecer a Deus. Vai lá comigo em Atos capítulo 15, rapidinho. Atos capítulo 15. Verso 16 até o verso 18. Diz assim, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. O desejo de Deus é que nós o busquemos, para que Ele possa se manifestar na nossa vida. Capítulo 17, vai um pouquinho mais para frente, por favor. Verso 24. Paulo ali falando com aqueles homens em Atenas. Verso 22, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Eles estavam adorando tudo. Igual uma vez, um relato que eu ouvi de Billy Graham no Japão, que ele foi fazer uma cruzada no Japão, e aí no final fez o apelo. Quem quer receber Jesus? O estádio inteiro levantou a mão. Você poderia dizer, glória a Deus! O estádio inteiro levantando a mão. Billy Graham achou aquilo esquisito. Um dos maiores evangelistas na nossa época achou aquilo esquisito. Aí ele virou para o intérprete e falou assim, cara, você traduziu certo? Aí, traduzi, então vamos fazer de novo. Quantos aí querem aceitar a Jesus como Senhor? Todo mundo, cara, você tem certeza que você fala japonês? Aí o Espírito Santo falou com ele, muda um pouquinho. Quantos aí querem aceitar somente o Senhor Jesus e abandonar todos os outros deuses? Porque a cultura japonesa é uma cultura politeísta. O que estava acontecendo aqui em Atenas? Era uma cultura politeísta.
Paulo pegou aquela oportunidade que tinha uma estátua ao Deus desconhecido. Ele diz, deixa eu falar um pouquinho para vocês, quem é esse Deus desconhecido? Verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só vez fez a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como é que a gente passa pelos tempos de terremoto, os tempos de crise? Eu e você, todos nós vamos passar por esses dias. Ninguém está isento. Filadélfia era cercada pelo vinhedo, o que fala de revelação, mas mesmo assim tinha que enfrentar os terremotos. Só que aquele que vive por revelação passa pelo terremoto de maneira diferente. Aquele que conhece o seu Deus, a Bíblia fala, ele se torna forte e ativo. Ele é forte e fará proezas. Daniel diz isso. Hebreus capítulo 11, verso 6, você sabe que aquele que se aproxima de Deus deve o quê? Deve crer. Numa versão diz deve crer que ele existe. Eu gosto da versão, acho que é King James atualizado, que diz deve crer que ele é. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele é. E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Abraão creu em Deus. E foi por isso que ele foi chamado amigo de Deus. Olha só essa frase que eu vou colocar aqui de Andrew Murray, no livro Com Cristo na Escola de Oração, livro maravilhoso. Olha só essa frase aqui. A fé é o mais simples e também o mais sublime exercício da vida espiritual, por meio do qual o nosso espírito, em perfeita harmonia com o Espírito de Deus, se fortalece para exercer sua mais sublime atividade. A fé somente pode subsistir alimentando-se do que é divino, do próprio Deus. A nossa fé é algo sobrenatural. Ela nos foi dada por Deus e ela só consegue crescer no nosso relacionamento com uma pessoa. Com uma pessoa. Número 2. Número 1, conserve a sua confiança em Deus. Número 2, conserve a sua confiança no que Deus disse. A confiança na pessoa gera confiança na palavra. Tem tanta gente que não acredita na palavra porque não acredita em Deus. Não acredita na pessoa de Deus. Santo Agostinho diz que a fé cambaleará se a autoridade da palavra vacilar. A fé precisa ser alimentada pela palavra do próprio Deus. O que nos alimenta é a própria palavra de Deus, que alimenta a nossa fé. É apenas quando vivemos com Deus, na nossa comunhão pessoal, debaixo do seu amor e abertos para a sua influência, que é desenvolvida a capacidade para crer naquilo que Ele fala. Somente quando a gente conhece a Deus, é que a gente consegue dar valor àquilo que Ele fala. Aleluia! Somente quando a gente conhece a Deus, que a gente dá valor àquilo que Ele fala. Nesse mesmo livro eu peguei essa citação de Andrew Murray, que ele diz: o valor da promessa depende daquele que faz a promessa. É pelo conhecimento de quem é Ele que a fé na promessa se baseia. Foi a revelação do próprio Deus que deu à promessa o seu poder vivo para entrar no coração e cultivar a fé. Porque eles conheciam a Deus, falando dos heróis da fé, porque eles conheciam a Deus, esses homens de fé não podiam fazer nada a não ser confiar na sua promessa. A promessa de Deus será para nós o que o próprio Deus é. Se Ele diz que Ele te sustenta, é porque Ele é o seu sustento.
Se Ele diz que Ele te cura, é porque Ele é a sua cura. Se Ele diz que Ele te dá a vitória, é porque Ele é a sua vitória. A promessa de Deus se torna o próprio Deus para nós, a própria pessoa de Deus para nós, o caráter de Deus. Quando a gente fala dos nomes de Deus, a gente fala do caráter de Deus. Como é que a gente resiste aos dias de terremotos? Número 1, conhecendo a pessoa de Deus. Número 2, acreditando na palavra que Deus disse. E número 3, conserve a sua confiança na direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a voz viva de Deus. É o Espírito Santo que nos revela a palavra. É o Espírito Santo que nos revela a palavra quando a gente está naquele dia de crise. E a gente lembra daquele versículo. E a gente acha que foi somente a nossa boa memória. Mas é o Espírito Santo trazendo à tona aquilo que está dentro de você. Dizendo: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Que Ele vai te levar a águas de descanso. Ele vai refrigerar a tua alma. Ele te lembra que 10.000 podem cair à tua direita, 1.000 ao teu lado, e tu não serás atingido. É o Espírito Santo que te lembra. É o Espírito Santo que te mantém guardado nos dias de terremoto da vida, nos dias de crise da vida. Continue ouvindo o Espírito. A voz do Espírito, pastor Hélio fala muito isso, a gente ensina na escola bíblica. A voz do Espírito é uma direção a ser seguida. Não é somente uma boa impressão que você tem. A voz de Deus é uma direção a ser seguida. Eu sei que planos eu tenho a vosso respeito. Planos de paz. Imagina isso. No tempo de terremoto, cai coluna, cai isso, cai aquilo outro. E Deus falando para você: eu sei que planos eu tenho a teu respeito. Eu tenho planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. É naquele momento essa única palavra nos sustenta. O pastor leu de manhã de Elias. Elias sendo sustentado pela palavra de Deus, pelo pão e pela água. Símbolos da palavra. E por 40 dias ele andou e chegou no propósito, no Monte Horebe. Elias passou por uma crise. Depois de ter visto os sinais, as maravilhas de Deus, depois de ter zombado dos profetas de Baal, eu conheço a Deus. Bateu no pé, eu conheço a Deus. Por isso que Jeremias capítulo 9, aleluia. Deixa eu ver se está aqui, aleluia. Jeremias, capítulo 9. Verso 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. E Elias vacilou, e a Bíblia diz que Elias é um homem como qualquer um de nós. Naquele dia ele vacilou, mas Deus mandou o sustento. Acorda, Elias. Acorda, garota. Levanta e come. Se você estava aqui de manhã, você pegou essa revelação. Aleluia. Levanta e come. O anjo não deu na boca dele. Toma aqui a papinha, abre a boca. Oh. Não está querendo abrir a boca, não abre a boca. Levanta e... Nossa responsabilidade. Diga: minha responsabilidade. Nossa responsabilidade de receber a palavra que Deus está nos dando e comer a palavra, como Jeremias. Come a palavra. Bebe a água da palavra. E aquilo foi subindo dentro dele, foi subindo dentro dele, foi subindo dentro dele. Ele andou por 40 dias, 40, símbolo de maturidade. Ele chegou até o destino final dele com maturidade. Ele chegou, completou. A palavra maturidade no grego, teleios, perfeito. Ele completou aquela carreira.
O que o inferno tenta jogar nas nossas vidas, pastor Léo, é esse terremoto para que a gente fique prostrado. E agora, como é que vai ser? Como é que eu vou reconstruir minha vida? E agora os céus caíram e eu não consigo mais, porque olha só, ninguém me ajuda, Wagner. Poxa, Wagner, me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E a gente fica prostrado ao ponto de a gente olhar para as nossas próprias forças e a gente não conseguir. E aí é nessa hora que o Espírito Santo que está em mim e em você, ele começa a te lembrar das palavras de Deus. E é nessa hora, durante o inferno tentando contra a nossa vida, é nessa hora que a gente depende mais do Espírito Santo do que qualquer outra coisa. E é nessa hora que ele começa a injetar força dentro de nós, daquela semente que já foi implantada no nosso coração. Mas é preciso eu e você nos levantarmos e tomar aquela palavra, e comer aquela palavra. Sempre que seguimos a voz do Espírito, experimentaremos a vitória. Ei, a sua atitude determina a sua estabilidade. A sua atitude determina a sua estabilidade. Vamos terminar com Efésios capítulo 6, por favor. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, mesmo em meio aos terremotos. Vença a instabilidade espiritual. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. A sua atitude determina a sua estabilidade. E eu e você fomos chamados para andar de cabeça em pé, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às dificuldades. Deus não tinha uma palavra de correção para Filadélfia. O que ele tinha era: conserva, continua, persevera, não abra mão, não desista. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia. Resista à instabilidade que o inferno quer trazer para a sua vida. Resista. 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 Conserva o que tens. E qual é o nosso bem mais precioso?